A notícia que ajudou o mundo da tecnologia, o Facebook admitiu que coleta, vejam vocês, dados de localização dos usuários da rede, mesmo com a função de geolocalização desativada. Ixi, eu vou mais fundo nesse assunto. O nosso expert em tecnologia está aqui já no estúdio. Carlos Aros, bom dia, meu camarada, tudo bem? Fala, Ed, bom dia, tudo bom? Ô Aros, olha só, não é só o Facebook que sabe onde você está quando você desativa ali o dispositivo de geolocalização. Esses aparelhinhos móveis, eles escutam a gente, eles estão ouvindo tudo que a gente fala, Carlos Aros. Não tem almoço grátis, meu camarada. Agora que você falou Carlos Aros, seu Facebook inclusive vai te oferecer um anúncio para Carlos Aros. E aí, Aros, vamos nessa? Vamos nesse papo? Vamos nesse papo. E para começar essa conversa, eu quero voltar a este mesmo Morning Show há alguns anos atrás. Sentado aqui nesta mesma cadeira. Eu me lembro. Eu contei para vocês que era possível descobrir onde você esteve escolhendo uma data no Google Maps. E o Google mostraria lá no seu histórico o seu trajeto naquele dia. Sim. Algumas separações aconteceram já por causa desta ferramenta. O que é isso que o Google faz com o Google Maps? E que você pode entrar lá nas configurações de privacidade, lá nos ajustes do Google Maps, e escolher lá um dia, um mês e um ano, e ele vai mostrar para você. O que é isso? Isso é a sua geolocalização. É o que a gente pode chamar de localização precisa, que usa o GPS, usa os dados da sua navegação pelo GPS que está embarcado, vem instalado no teu celular, para mostrar o teu trajeto. É o mesmo que o Waze usa quando você ativa para encontrar o melhor caminho. A gente tem esse tipo de localização, e a gente tem uma outra que nós vamos chamar aqui de localização aproximada. O que é a localização aproximada? É a mesma que a polícia usa, por exemplo, quando está fazendo uma investigação e quer saber se o determinado camarada investigado esteve numa região específica. Ela usa a triangulação, ela usa os acessos que o determinado aparelho fez à rede móvel. Então esse é um caminho possível. Com a antena. Pelas antenas. Isso foi utilizado, olha, só para usar um exemplo recente, foi utilizado na investigação do caso Marielle. Exatamente. Eu já vi app para descobrir se a pessoa te traiu ou não, tá te chifrando, sendo comercializados no Instagram, já vi isso. E aí você tem um outro modelo que é também muito comum, e esse é o que as plataformas conseguem usar definitivamente, que é o protocolo de IP. O RG do seu computador ali. Na tradução simples é o RG, a tua identificação na internet. Então, por meio do IP, toda vez que você faz um acesso a um serviço, você deixa o seu IP registrado. Registro ali. Então, o Facebook, ainda que ele não saiba exatamente, o Facebook e qualquer empresa, ok? Ainda que ele não saiba exatamente onde você está, se está aqui no 807 da Paulista, ele vai saber que você está naquela região porque você se conectou por IP, todo o caminho ali de navegação, até um servidor X a partir de um determinado ponto. Esse é um dado de localização aproximada, porque ele sabe que você esteve no Brasil, em São Paulo, na região dos Jardins, para fazer aquele acesso à internet. Não tem mais segredo. Nunca houve. Esse é o grande ponto. As pessoas elas partem de um pressuposto de que estar conectado ou estar na internet, você está ali invisível e você é o avatar que você escolheu ser. E não isso nunca existiu. Este matuto digital que vos fala já sabia disso, Fefe. E seus passos, desconfiado que sou. Mas aí eu preciso só fazer um ponto aqui a respeito dessa história do Facebook. Né? As reportagens todas colocam o Facebook assumindo que faz essa coleta, etc. Só que isso está explícito lá nos termos de uso, isso está nas configurações de privacidade. A rede social nunca mentiu. As plataformas, algumas, claro, são levianas e não colocam isso de forma clara. E a gente critica, a gente cobra, a legislação de proteção de dados está aí para garantir isso. E aqui nós estamos falando sobre duas coisas diferentes, tá? Nós estamos falando sobre proteção de dados pessoais e estamos falando sobre privacidade. A primeira delas é algo absolutamente relativo, porque o que é a privacidade quando você, de livre vontade, escolhe estar ali, uma foto sua na praia, faz um check-in num restaurante e afins. Agora, a proteção de dados pessoais ela não é relativa. Porque
a lei é muito clara ao dizer que a plataforma, quando usa essas informações por onde você andou, os dados aproximados, tá? A localização aproximada. Quando ela coleta essas informações, quando ela usa isso para fins de segurança, que é uma das alegações do Facebook, e para publicidade, que é uma outra alegação deles, ela precisa oferecer para você o consentimento. Ela precisa dizer para você, Edgar, eu faço isso. Eu faço isso. Você está de Você acordo? aceita? Sim. Se você disser que não está de acordo, Acabou. ela não poderá usar. Deveria, pelo menos. A lei diz isso. E é por isso que o Facebook foi multado na Europa por questões similares a essas de uso indevido de dados pessoais. O Facebook e outras empresas. Então a gente tem que separar bem essa história. A privacidade é um troço. Eu fiz um episódio do Sociedade Digital com o André Miceli há umas semanas atrás, alguns meses na verdade. Tive um podcast maravilhoso que você encontra em todas as plataformas e pode ouvir quando quiser. O tema desta semana que passou, da semana passada, foi polêmico, o fim da morte. Mas enfim, esse não é o assunto. A gente falou sobre o que é a privacidade. E aí existe um questionamento importante que é assim, nós estamos transformando o nosso conceito de privacidade com o tempo. Agora, proteção de dados não, é um conceito que não é relativo de jeito nenhum. Está lá na lei, a plataforma tem um compromisso de cumprir essa lei, e aí duas palavrinhas, Ed, transparência e respeito com o usuário. Da mesma maneira que ele cede os dados para que tenha uma experiência bacana, para que a plataforma tenha como vender e se manter, para poder oferecer uma experiência legal, ele precisa estar avisado de que isso está rolando. Exato. É essa a discussão que a gente está enfrentando. Só um comentário. Fechou. Eu acho que privacidade é um bem do século XIX, é um bem mofado de museu. E eu acho que não é exatamente uma distopia, que seria o sonho do Stalin, comandar exatamente, perceber quais são os desejos ocultos lá das vem pessoas. botar Stalin. Mas presta atenção. Quem ganha Eu dinheiro acho que pode ser é o essa dono da distopia. Microsoft, Deixa é eu o dono do filosofar aqui. Facebook. Essa distopia pode se transformar numa utopia no seguinte sentido: se todo mundo souber dos desejos ocultos de todos, a vida pode ser melhor exatamente pela mútua contemplação de nossa miséria compartilhada. Todo mundo vai saber os gostos sexuais, as esquizofrenias, as canalices. Todo mundo talvez melhore exatamente por essa fofoca compartilhada feita pelas redes sociais. Você tá colocando tudo lá, Drilis, tudo tá aberto, é um livro aberto. Se todo mundo for um livro aberto, se já lançar luzes sobre a natureza humana mais profunda e mais sórdida, talvez as pessoas se melhorem percebendo que elas não são tão ruins quanto elas pensam, que tem gente tão canalha quanto ela. A única coisa que me incomoda com essa história da coleta dos dados é que eu tô tendo que desviar de spoilers de Star Wars, porque todo mundo sabe, as redes todas sabem que eu sou fã e vou assistir o filme hoje. E olha, Aros. Esperado hoje, Aros, Aros, com essa